Salvação, eleição e livramento eterno do Yahushua Messias, do soberano Yahushua Messias, do Senhor Jesus Cristo, do clamor da meia-noite. Clamor da meia-noite é o nome de Yahushua, de Jesus, sabe? De Jesuá, Yeshua, é o nome do Cordeiro Imaculado, mas é o nome novo do Cordeiro Imaculado, é clamor da meia-noite. Pede uma confirmação pro Pai Celestial, né? Ora. É o nome antigo de Jesus, né, falando, é Yahushua, né, sabe? O primeiro nome dele, o hebreu e divino. Então, salvação, então, de Yahushua, do Senhor Jesus Cristo, a eleição, né, do Senhor Jesus Cristo, e do clamor da meia-noite, para usar o de Yahushua, de Jesus, de Jesua também. Jesus, Deus mostrou uma visão uma vez. Pede uma confirmação, ora, né, a Bíblia fala, perguntei pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos. Mas contando uma visão, o Senhor falou de madrugada comigo, numa visão em sonho de madrugada, o imperecível do Calvário, da eternidade, né? O imperecível, né? Yeshua, Jesuá, pelo amor de Deus, Jesus, né? Cordeiro Imaculado, né? Que tira o pecado do mundo, do Pai, que veio pelo Pai, né? Mandado do Pai Celestial, do Altíssimo, da verdade na Terra. Então, ele mostrou a visão do demônio futebol. Deus mostrou em visão o demônio futebol num sonho agora, nessa madrugada. Esses dias agora aí, mostrou o demônio futebol. Tá mais de 80% da sociedade, das famílias do Brasil, no caso a população, estava infectada pelo demônio futebol. Isso daí ia levar almas ao inferno, futebol. Aqueles cristãos, pessoas que já aceitou Jesus, mas ainda colocava a camiseta de futebol, o Senhor Jesus mostrava que eles iam perecer se continuar com isso. No viver deles, na vida deles, é para tirar, de ver futebol na televisão, de falar de futebol, é para abandonar as coisas a favor de futebol, de ver futebol na televisão, de ouvir de futebol, torcer para time de futebol. O Senhor falou em sonho. As pessoas estavam com o coração nos ídolos antigos, os ídolos mais antigos do futebol, que haviam morrido, né? Em outros tempos, eles falam em outras copas, em outros times antigos de futebol, os mais antigos, o jogador antigo. O Senhor mostrou que eles estavam em lugares assim que não tinham paz, aqueles ídolos antigos de futebol, e o povo de hoje estava com eles, entende? Os povos vivos, que torcia para futebol, que se espelhavam nos ídolos de futebol antigo. Jesus falou demônio futebol. Deus mostrou em visão em sonho, conte. O Senhor mostrou na visão de madrugada, no sonho. É para avisar o povo tirar do coração o ídolo futebol. E também aqueles ídolos mundanos de televisão, de música mundana, né, de filmes hollywoodianos. Jesus mostrou ia levar eles ao inferno, o futebol. No Brasil, aqui mostrou mais o Brasil. Numa visão, isso diz que mais de 80% da sociedade estavam na maldição, na morte espiritual, por causa do futebol, do demônio chamado futebol. Jesus falou para contar, para se libertar. Pessoas parem de ver futebol, tirem as camisas de futebol, não torçam para time de futebol, peçam essa libertação, essa vitória, conversão, limpeza para Jesus. Falou assim, ele falou no sonho, Yahushua, o Salvador, pelo amor da meia-noite, o soberano da verdade, o Yahushua, né? O imortal da cruz, o cordeiro imortal da cruz e que revenceu a morte. Pede para ele uma confirmação, vocês vê. Ele mostrou assim, as pessoas vivas de hoje estavam como os ídolos mortos, quer dizer, iam para o inferno e estavam mortos em suas idolatrias. O futebol, e estava estragando, destruindo a família no geral. Aí, através do futebol, dava legalidade a demônios, a destruição, espíritos das trevas, por destruição, infelicidade na família, na parte financeira, no ser humano, na parte espiritual, sentimental, na parte emocional, na parte familiar. Se deixar legalidade para o futebol, Jesus falou, é o demônio futebol, o nome do demônio é chamado futebol, é um demônio. Daí eles dão legalidade, se eles torcem no futebol, tem time de futebol no coração, camiseta, fala, é para libertar, abandonar, é um ídolo, é o demônio chamado futebol. Tem o demônio da bebida, o Zé Pilintra, né? Demônio da prostituição, do adultério, pombagira. Então o demônio do futebol, o demônio da idolatria. Jesus falou, tire do coração o futebol, não veja mais na televisão, não queira ouvir de time, de ídolos de futebol. O Senhor mostrou aqueles ídolos antigos do futebol que morreram, as pessoas vivas de hoje estavam com eles num lugar em que eles não tinham paz. A alma deles não tinha paz, e aqui a sociedade brasileira, mais de 80% da sociedade estava contaminada pelo ídolo futebol. Eles não tinham Jesus por seguir e ver futebol, querer futebol, ver futebol na televisão, ter times de futebol, camiseta e falar de futebol e ter seus ídolos de futebol no coração. Eles falaram que eles não tinham salvação, eles não tinham Jesus. Se por qualquer coisa por causa de futebol, ver futebol, jogar, as igrejas que jogam futebol, Jesus também falou. Eles não tinham Jesus.
Eles não tinham salvação. Eles pensam que eles têm, mas tem que pedir o pensamento de Jesus, não o pensamento teu do Adão caído, Eva caída, Jesus falou. Mais 80%, aí dava legalidade para a sociedade, para entrar na cada família, em cada vida individual da cada pessoa. O desânimo, a miséria, não tinham paz, não tinham felicidade, tinham desgraça na parte financeira, na parte sentimental, na parte emocional, familiar, sentimental, individual da tua existência, e no espiritual, que é na eternidade, pode ser, não tinham a salvação. O Senhor mostrou. Milhares, milhões no Brasil estavam caídos por causa do demônio chamado futebol, estavam em maldição espiritual. Peça para Jesus a salvação. E a Yahushua liberta o futebol, tire da casa de vocês, dos filhos, da mentalidade de querer tornar eles jogadores de futebol. Que eu já conheci pessoas que têm filhinhos, ensinando filhinhos a querer jogar, igual aqueles ídolos de hoje vivos aí de futebol. E aqueles filhos, Deus mostrou para mim um deles ali, que estava com um demônio na mente daquela criança. O pai, a criança com 2, 3 anos, ele incentivando ao futebol já, para ser como se um ídolo da televisão, do futebol. Deus mostrava a mente, o cérebro daquela criança, um monte de doença e demônios comendo o cérebro, a mente daquela criança, o demônio futebol. Peça a salvação e a libertação em nome de Yahushua, em nome de Jesus. O Senhor fale com vocês, peça confirmação aí. O imperecível da eternidade vos dê a guarda e limpe de tudo que está desagradando o Jesus da cruz, Jesus Salvador, o Cordeiro Imaculado. Limpe vocês aí, limpe do futebol, tire tudo que é relacionado com o futebol de vossas vidas. Nem veja na televisão futebol. Não põe camiseta de futebol na casa. Não vão praticar nas igrejas que permitia ali para brincar, o esportinho entre ali. Jesus falou que entrava ali também. O demônio da idolatria no coração deles dava legalidade. Vocês vão praticar brincando também futebol, dá legalidade. Você vê futebol, dá legalidade para um monte de miséria espiritual, a miséria mental, familiar, individual, financeira. Entrava o demônio por causa do futebol. E Yahushua confirme a verdade para vocês. O clamor da meia-noite, o noivo na meia-noite, que agora estão vendo na meia-noite. O Jesus Cristo falou, o Cristo eterno vos dê a salvação e a revelação, a vida eterna. E a eleição, que é a eleição, uma glória melhor, acima de salvo, é o eleito, é na Jerusalém do alto a eleição. O salvo é no paraíso para não estar no inferno. Então, o nosso ídolo não pode mais ser essas coisas mundanas, futebol, música mundana. Nós não estamos aqui para se aparecer de bonito, falar bonito, de nossa vaidade, dos nossos desejos do Adão caído e Eva caída. Bonito é Cristo eterno. E a palavra, o Espírito dele, é a boniteza e o perfume de Deus. E é o maior tesouro que nós temos que apresentar ao justo juiz. É o Cristo vivo, Cristo eterno. O Cordeiro Imaculado, ele tem que estar dentro de nós, na nossa veste, no nosso falar, no nosso pensar. É o Cordeiro Imaculado. E nas nossas ações apresentar o Cordeiro ao eterno juiz. Amém. Sejam abençoados e salvos e eleitos eternamente. E sejam livrados eternamente. E sejam também selados com o esposo que venceu na cruz, venceu a morte, o mundo e o diabo, para Jerusalém do alto. Amém.